Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou do grupo Saber Investir Bem e hoje eu vou trazer um vídeo num formato um pouquinho diferente. Eu tô aqui nesse canal aqui, G Coelho, e ele tem aqui uma entrevista com o Warren Buffett e o Charlie Munger, muito interessante, e eu quero trazer aqui o vídeo em cima dessa postagem e fazer alguns comentários, tá? Tentar aprender algumas lições e explicar algumas coisas. Então eu deixo de recomendação aí o pessoal entrar nesse canal, se inscrever, porque eu tô fazendo apenas um formato aqui, como se fosse uma reação, com alguns comentários. Então vamos pro vídeo e vamos aprender um pouquinho mais com esses dois grandes investidores, referência aí no Buy and Hold e no Value Investing. Quero passar alguns minutos falando sobre como pensar em investimentos, em vez de focar só no que está acontecendo agora. Para explicar isso melhor, Então, o projeto aqui, desculpa parar. O projeto aqui, então, a ideia do Warren Buffett é falar sobre o pensamento racional do investidor, substituindo aquele pensamento de curto prazo sobre o que está acontecendo no mundo. Contar um pouco da minha própria história. Vamos lá. Aqui está um exemplar do New York Times de 12 de março de 1942. Estou um pouquinho atrasado na leitura. Naquela época, fazia 3 meses que tínhamos entrado na guerra e estávamos perdendo. As manchetes dos jornais estavam cheias de notícias ruins sobre o que estava acontecendo no Pacífico. Eu separei algumas das manchetes dos dias anteriores, a 11 de março. Um período caótico de guerra. Vocês podem ver essas manchetes agora. Parece que estamos no slide 2. Estávamos em grandes apuros no Pacífico. Alguns meses depois, as Filipinas Os Estados Unidos perdendo ali pro Japão. Vamos para o slide 3, de 9 de março. Então você vê que é um período bem caótico, assim, guerra mundial, né? Só para constar. Agora, vamos ver o slide de 10 de março. Sempre que uso essa tecnologia moderna de slides, gosto de conferir se estou vendo a mesma coisa que vocês. Então, em 10 de março, mais uma vez as notícias não eram boas. Caminho livre para a Austrália. Continuando, né, mais tempo de período ruim. Que no ano anterior tinha sido vendida por $84. Em janeiro, 2 meses antes. Então, contextualizando aqui, vou parar só para contextualizar. O Warren está contando sobre eventos na época de 42 que estavam acontecendo, guerra, um período bem caótico ali de preocupação, que haveriam pessoas falando também muitas coisas negativas sobre os Estados Unidos, provavelmente gente falando para você sair do investimento em ações da época, né, e tentar investir em outro tipo de ativo. E aí também ele está comentando sobre uma ação que ele estava de olho, né, que estava negociada a $80. Ela foi vendida por $55. E agora, em 10 de março, tinha caído para $40. A empresa estava $40 apesar agora. das manchetes, falei para o meu pai. Acho que é hora de agir. E pedi que ele comprasse 3 ações da City Service Preferred no dia seguinte. Então tá aí, outro ponto. Ele falou sobre, ele já estava acompanhando algumas ações e ficou alguns meses olhando essa ação antes de tomar uma decisão. Isso é muito importante também no comportamento para o investidor. Ele estava estudando aquele ativo, ficou 2, 3 meses olhando até que ele falou, momento, agora é hora de agir. Ele está comentando aqui agora sobre todo o dinheiro que ele tinha para comprar aquela ação. E esse era todo o dinheiro que eu tinha juntado nos últimos 5 anos. 3 ações ali só. Meu pai comprou as 3 ações. Vamos ver o que aconteceu no dia seguinte. Dava $120 mais ou menos. Não foi um bom dia. O índice Dow Jones Industrial logo no curto prazo caiu 2,28%. Como vocês podem ver. Isso seria como uma queda de 500 pontos nos dias de hoje. Eu estava na escola, tentando entender o que estava acontecendo. Claro. Só para constar, vocês podem ver que, do lado esquerdo do gráfico, o New York Times colocou o Dow Jones abaixo de todas as médias que eles calculavam. Eles tinham suas próprias médias, que desapareceram com o tempo. Mas o Dow Jones continuou. No dia seguinte, vamos ao próximo slide, vocês verão o que aconteceu. A ação estava a 39. Meu pai comprou as minhas ações logo de manhã, porque eu tinha pedido para ele as 3 ações. Estava caindo ainda? Eu paguei o preço mais alto do dia, R$38,25. No final do dia, a ação caiu para comprou 3 por $38,25, então. Acabou sendo uma coisa bem comum nas minhas aventuras no mercado de ações nos anos seguintes. Um comentário simples que passa despercebido. Ele ter comprado e cair nos próximos dias é uma coisa que aconteceu em toda a vida dele de investimento. E isso passa despercebido por muita gente. Então não se preocupe se você comprou um ativo e logo no próximo dia ele continuou caindo. Às vezes significa que você está tomando uma boa decisão. Na época, essa ação era negociada na bolsa chamada New York Curve Exchange, que depois virou a American Stock Exchange. Mesmo com a guerra parecendo ruim até a batalha de Midway. Se vocês olharem para o próximo slide, vão ver que a ação se saiu muito bem. Dá para ver onde eu comprei. 38,25. Olha que interessante. Então ele comprou 3 ações a 38,25 em 11 de março de 1942. Aqui no final desse período, que eu não sei dizer exatamente onde que é, não tem a data aqui embaixo, que normalmente a gente olha, mas eu imagino aqui que seja no momento da live ali, então deve ser da apresentação, teleconferência, então deve ser pós 2000 com certeza, né? Pós 2010, por aí. Então a ação estava negociada a $38,25 ou $38,25. E aí nesse período passou aqui dos 160 atingindo aqui os 180. A ação acabou sendo recomprada pela empresa City Service por mais de $200 por ação. Mais de $200. Então nesse gráfico, até esse gráfico está um pouquinho desatualizado. Vocês verão que... Então, parece que foi um investimento incrível, né? Bom,
Como dizem, parecia uma boa ideia. Só que tá aí. O Warren vendeu as 3 ações dele por $40. Deu aí um lucro de $5. Então o que o Warren viu aqui e o que a gente vai aprender com isso? Ele comprou as 3 ações por $38,25, viu cair, tá? Ele viu cair, a ação recuperou e quando superou o preço que ele tinha comprado, superou em pouco ainda, superou em $1,75. E ele vendeu então as 3 ações em julho. Então segurou março, abril, maio e julho, segurou por 3 meses as ações. Eu vendi as ações, ganhei $5 com elas. Mais uma vez, típico do meu jeito de agir. Quando a ação caiu para 27, parecia uma boa ideia garantir esse lucro. Bom, qual é a lição de tudo isso? Podemos deixar a história da City Service para trás. Quero que vocês imaginem que estamos de volta a 11 de março de 1942. Como eu disse, as coisas pareciam ruins, tanto na Europa quanto no Pacífico. Mas todo mundo neste país sabia que os Estados Unidos iriam vencer a guerra. Fomos pegos de surpresa, mas íamos vencer. Sabíamos que o sistema americano funcionava bem desde 1776. Então tá aí, antes de ele passar aí para o próximo slide, eu queria fazer esse comentário. O Warren comprou aquelas ações, ele acreditava no projeto, ele estudou elas, ele ele entendeu e acreditou naquela ação. Só que quando ele viu ele caindo, que ele estava no começo da sua carreira também, 42, né? A gente já está em 25. Quando ele viu caindo, quando superou, foi para os $40, pareceu um negócio incrível. Ganhou, né? Recuperou, falou assim, pô, foi um bom negócio, ganhei $5 aí na minha venda. Comprou 3 por $38,25 e vendeu as 3 por $40. Só que se ele tivesse mantido esse investimento, que ele sabia que, por exemplo, no período de caos, os Estados Unidos ia superar, ia vencer, a empresa ia continuar entregando bom resultado, se ele tivesse segurado, as mesmas 3 ações ele poderia ter vendido, se fosse o caso, mas pelo menos valeriam mais de $200. Então isso é um ganho muito superior ao que foi apresentado pelo Warren nesse período. Mas não tinha como saber, não tinha como prever, né? Provavelmente, com a mentalidade que ele tem hoje, naquela época, ele não teria vendido. Quero que imaginem que, naquele momento, vocês investiram em 42, investindo $10 mil. E colocaram esse dinheiro em um fundo de índice. Não tínhamos fundos de índice na época, mas basicamente, vocês compraram o S&P 500. Então ele tá falando que $10 mil no S&P. Pensem por um momento, e não mudem o slide ainda. Quero que imaginem quanto esses $10 mil valeriam hoje se vocês tivessem uma ideia simples. Como se estivessem comprando uma fazenda para manter a vida toda, dependendo da produção dela. Vocês olhariam para o que a fazenda produz para decidir se foi um bom investimento. O mesmo vale para um prédio de apartamentos, se vocês comprassem para manter por toda a vida. Mas, em vez disso, vocês decidiram investir os $10 mil. Manter a participação em empresas americanas, sem nunca olhar outra cotação, sem ouvir conselhos de ninguém. Quero que pensem em quanto dinheiro teriam hoje. Agora que vocês têm um número na cabeça, vamos para o próximo slide e ver. 51 milhões. Vocês teriam $51 milhões. Estamos falando de investimento de $10 mil em 42, para até o momento dessa teleconferência valer $50 milhões, $51 milhões. E não teriam precisado fazer nada. Não precisariam entender de contabilidade. Só comprando o S&P. Como eu fiz naquele primeiro dia. Que era um fundo mais simples que tem. Quando voltei da escola. Tudo o que precisariam era acreditar que a América prosperaria com o tempo, que superaríamos as dificuldades e que, se a América prosperasse, as empresas americanas também prosperariam. Não precisariam escolher ações vencedoras ou o momento certo para investir. Só precisavam tomar uma decisão de investimento na vida. E essa não foi a única chance. Eu poderia mostrar outras vezes que teriam trazido ganhos ainda maiores. Mas, ao ouvir as perguntas e respostas de hoje, lembrem-se de que a questão principal é como as empresas americanas vão se sair durante a sua vida de investidor. Então, viu só que o comentário dele é esse, que o foco é como que as empresas vão se sair durante a nossa vida como investidor. Gostaria de fazer mais um comentário porque acho que é interessante. Digamos que você pegou aqueles $10 mil e ouviu os pessimistas, as pessoas que sempre falam que tudo vai dar errado. Se ele tivesse ouvido, então, as pessoas pessimistas. Em vez de investir em ações, decidiu usar os $10 mil para comprar ouro. Com esse dinheiro, comprando ouro, reserva de valor. 300 onças de ouro. Enquanto as empresas estavam reinvestindo em novas fábricas e novas invenções surgiam, você iria até o seu cofre todos os anos e encontraria suas 300 onças de ouro lá. Você poderia olhar para elas, segurar, fazer o que quisesse, mas elas não produziriam nada. Nunca produziriam nada. E o que você teria hoje? As mesmas 300 onças de ouro que tinha em março de 1942. Não mudou nada, não produziu nada. Ou seja, se você escolheu um ativo que não gera nada, como o ouro, em vez de terminou com $400 mil, ganhou alguma coisa, mas você teria agora um valor que é mais de para 50 milhões com um investimento produtivo. Em outras palavras, para cada dólar que você ganhou investindo em empresas americanas, teria menos de 1 centavo se tivesse investido em algo como ouro, que as pessoas dizem para você correr toda vez que ficam assustadas com as notícias. É impressionante que neste país tivemos a melhor condição para investir que se pode imaginar. Para um investidor, é praticamente impossível falhar, a menos que você compre a ação errada ou fique nervoso na hora errada. Mas, se você comprou um pouco de todas as grandes empresas americanas e investiu seu dinheiro consistentemente ao longo dos anos, não há comparação com ter algo que não produz nada. Sinceramente, não dá nem para comparar com tentar comprar e vender ações o tempo todo, ou pagar consultores de investimento. Se você tivesse seguido o meu conselho, aliás, esse conselho de retrospectiva, que é sempre fácil de dar, fácil se tivesse seguido, olhando no retrovisor, né? Seu corretor de ações provavelmente teria morrido de fome.
Você até poderia ir ao funeral para mostrar seu respeito, mas a verdade é que teria tido um resultado muito melhor do que a maioria dos profissionais de investimento e pessoas que tentam ser ativas no mercado. É muito difícil ficar entrando e saindo de investimentos e conseguir superar o que pode ser alcançado com uma abordagem mais tranquila. E você não precisa entender tanto de contabilidade, ou de termos do mercado de ações, ou sobre o que o Fed vai fazer na próxima vez, se vai aumentar a taxa de juros 2, 3 ou 4 vezes. Nada disso importa realmente em uma vida de investimento. O que importa é ter uma filosofia em que você acredita. Entender por que está investindo e não se arriscar com coisas que você não conhece. Tá aí. Então, com essas palavras otimistas, vamos seguir em frente e começar com as perguntas. Então o foco é você ter uma filosofia em que você acredita. Aqui a gente aprendeu algumas coisas muito valiosas que para o investidor, esse vídeo aqui de 12 minutos é o suficiente. Não precisa mais que isso. A gente aprendeu a não dar ouvido aos conselhos dos pessimistas, né? Que, por exemplo, falando das reservas de ouro, que vai tudo acabar, nossa, estamos em guerra, os Estados Unidos está sendo atacado, no caso ali. Se você tivesse mantido a sua filosofia no que você acreditava, você teria uma reserva de valor nas empresas que produzem, abrem novas fábricas, conquistam novos clientes, expandem seus negócios, aumentam seus negócios, diferente, por exemplo, da reserva de valor que é o ouro. Que o ouro, daqui a 100 anos, se você comprou 1 quilo de ouro, você ainda vai ter 1 quilo de ouro. Basicamente foi isso que o Buffett falou aí nessa parte. E isso eu acredito para qualquer tipo de moeda, tá? Porque se a gente for aplicar um valor a uma moeda, apenas varia o quanto tem que fazer uma comparação. Então, por exemplo, ele comparou que 10 mil dólares de ouro na época dava 300 onças, que valeriam hoje 400 mil dólares. Também ganhou dinheiro, também valorizou. Mas só valorizou porque eu estou comparando isso com o poder de compra do dólar. E é a mesma coisa que a gente faz com qualquer outra moeda ou criptomoeda, né? Se eu tenho um criptoativo, uma criptomoeda, daqui a 100 anos ela vai ser uma só. A única coisa é que ela pode se valorizar em relação ao poder de compra de outra moeda, tá? Mesma coisa com o ouro. Ele vai ser a mesma quantidade de ouro, não vai ter produzido nada, absolutamente nada. A única coisa é o quanto ele está em relação a uma moeda. No entanto, quando você investe num ativo rentável, gerador de renda, que paga dividendo, que aumenta seu negócio, que amplia, conquista novos clientes e realmente produz, você pode ter um crescimento no seu valor muito maior, porque ele devolve valor para a sociedade, devolve valor para o seu acionista. Então você se encontra num dilema de 2 investimentos. Um que é reserva de valor, que é o ouro, por exemplo, ou um que pode gerar, crescer, pagar dividendo, aumentar, ampliar seu negócio e realmente aí trazer maior retorno para o seu investidor, para o seu acionista. Então é muito interessante essa teleconferência que ele fez, que a gente pode aprender muitas lições, né? Focar no básico, focar no essencial. Ali ele falou da taxa de juros, não importa se o Fed vai subir 1, 2 ou 3 vezes no próximo ano, ou enfim. A longo prazo, se você acredita na sua filosofia de investimento, continua firme nela, porque aí você vai ver o retorno. A gente viu aquele gráfico que foi bem interessante, né? Daqui, ó, o quanto que ele pagou. Até aqui, se ele não tivesse falado nada do quanto que ele tinha vendido, nossa, aqui a gente vê claramente que o Buffett ganhou muito dinheiro. Se eu fazer uma conta simples aqui, ele falou 200 dólares por ação. Vamos fazer 200 e vamos dividir por 38,25. A gente tem mais de 400%, 422% de apreciação no seu valor. No entanto, ele vendeu aos 40. Então, pegar 40 dividido por 38,25, tá aí. O Buffett ganhou 4%. Né? Então, ele teria ganhado muito mais se tivesse segurado, porque ele acreditava e entendia o propósito ali. Falou também da questão do investimento em grandes empresas. Se a gente olhar o portfólio da Berkshire, que é a empresa dele, que aí compra participações nas outras empresas, a gente tem Apple, que é gigante, a gente tem o Bank of America, que é gigante, a gente tem a Coca-Cola, que é gigante, tem a American Express, que é gigante. Então tem muitos investimentos em empresas que são gigantes, que são rentáveis, pagam dividendos, crescem os seus lucros todos os anos, e é isso que o investidor tem que ficar atento para selecionar a sua companhia e então investir. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato, um pouquinho diferente, um pouco aí de reação, né? Um pouco de react. Deixa o seu like, se inscreve no canal e espero que vocês tenham aprendido, como eu aprendi assistindo também. Obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau.